Mas eu sou a pastora Dani, e para mim é uma alegria imensa estar aqui com alguns que eu já conheço, já vi a carinha, né? Alguns que eu amo muito, grande desse tamanho, né? Tem minha irmã aqui, meu cunhado, meu sobrinho, e é um presente estar aqui nessa noite. Pastor Luiz Cláudio, pastora Alexandra são realmente um casal que Deus plantou aqui. Quantos anos Vassouras orou por Mendes? Muitos anos. Vassouras foi a primícia, né, do Projeto Vida, foi a primeira igreja. E víamos fazer célula aqui, tentamos muitas vezes, em muitas casas, e não ia para frente, não acontecia. Então, Deus separou esse casal, né, para cumprir o propósito dele aqui em Mendes. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E quando eu fiquei pensando, 10 anos, né? Eu não sei quantos lembram aqui do seu aniversário de 10 anos. Alguém lembra? Alguém lembra do seu aniversário de 10 anos? Não? Lembra? Lembra, não? Ninguém lembra, só eu que lembro. Vocês não lembram do aniversário de 10 anos, vocês? Não? Gente, eu lembrei muito pensando nessa festa. Eu lembrei do meu aniversário de 10 anos. Foi a melhor festa que eu tive, foi a maior. Festa antigamente, né? Hoje a gente faz festa com pula-pula, né, Igor? A gente faz festa em casa de festa, a gente faz festa, né, diferente hoje. Mas antigamente, como é que eram as festas? Era com bola, né? No máximo, um cachorro-quente, uma pipoquinha, né? Um bolinho, que a gente pedia para levar um para a mãe, um pedaço para a mãe, né? Hoje os filhos não pedem mais para levar pedaço para a mãe, nem querem comer na festa, né, se bobear. E foi uma festa muito especial. E eu me lembrei, preparando a palavra, eu me lembrei que 10 anos é um tempo, realmente, onde a criança, ela continua sendo criança, claro, é óbvio. Mas até no estatuto hoje, né, do adolescente, está muito mais precoce hoje a adolescência. O corpo humano, as meninas estão se formando mais cedo. Mas eu tentei fazer uma comparação, a idade da igreja, né, 10 anos, com a idade de uma criança. Com 10 anos, quem tem filho aí nessa faixa etária de 10 anos? Os filhos mudam. Você nem sabe mais aonde que você compra roupa, não é assim, irmã? É na parte infantil ou já é na parte aqui jovem? Há uma mudança radical. Fala assim comigo, mudança radical. Há uma mudança radical. Você quer falar, amor da mamãe. Mãe, para, estou pagando mico, você já não pode mais falar assim. Entendeu? Você quer fazer um agrado diferente, uma surpresa no colégio. Mãe, não dá, estou pagando mico. Há uma mudança radical. O que antes era comum, era normal, e depois dos 10 anos, não. Começa a haver uma transformação. E a minha oração, quando eu vinha para cá, e aqui todo o tempo, é orando que realmente, durante todo esse período que vocês estão em festa, que haja um start de Deus na vida dessa igreja, que haja realmente uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente, né? Como uma lagarta se transforma numa borboleta, que assim seja sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, sobre a tua vida espiritual, que haja um start de Deus, uma mudança sobrenatural de Deus na vida dessa igreja, não só como igreja e estrutura, mas principalmente como igreja noiva, reino de Deus nessa terra. Porque é isso que nós somos. Nós somos sal desse mundo, né? Luz para esse mundo. Nós somos reino de Deus. Não tem como o reino de Deus se manifestar aqui, senão através de você. Não tem como. Como que venha o teu reino? Como que o reino de Deus se manifesta aqui? Através de mim. Através da minha casa, do meu casamento, da minha família, da minha vida, das minhas atitudes. E que haja um start na tua intimidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar, eu sou um pouquinho rápida, vamos ver se hoje eu sou. Até perguntei ao pastor ali, tem tempo, porque eu costumo ser rápida, mas depende do Espírito Santo, né? Eu quero falar de um desconhecido que Deus usou para operar milagre. Porque eu pensei assim, sabe? Na verdade, no ano do... Quantos estavam aqui no ano do extraordinário? Era o ano do extraordinário, né? É só extraordinário, né? O nome.
E naquela época Deus falou muito no meu coração do extraordinário comum. Da gente sentir a alegria nas coisas, achar extraordinário algo comum. Como? Um domingo de tarde, ir na pracinha, comer uma pipoca e ver seu filho brincar. É algo extraordinário, mas é tão simples, tão comum. Você fazer uma visita, bater um papo, tomar um café, e de repente a pessoa abrir a vida dela para você, falar dos problemas dela, e você falar assim, não, vem cá, vou orar com você, e de repente ela aceitar Jesus com você. Já aconteceu com você? Já experimentou isso? É algo tão simples, mas tão extraordinário. E que ninguém vê, porque às vezes isso não é divulgado. Pelo menos não deveria, né? E no ano da expansão, Deus falou algo comigo, que o Senhor realmente Ele tem interesse de nos expandir esse ano. E nessa virada, juntando expansão com o start dos 10 anos, Deus tem interesse de expandir o teu dom, o teu chamado, a tua casa, as tuas finanças. Deus tem interesse nisso. Mas, às vezes, a gente fica com uma mente ocidental, né? Uma mente... qual a palavra fugiu agora? Monetária, não é? Materialista, uma mente materialista, né? Ocidental, onde a gente acaba acreditando que a gente só é se a gente tem, né? A gente só pode fazer milagres se a gente tem um ministério de milagres ordenado pelo pastor Luiz Cláudio. Se o apóstolo vier aqui e botar a mão na minha cabeça, então eu vou me sentir autorizado para pregar o evangelho. A gente começa a achar que a gente só pode ser se a gente ter. Se eu tiver o curso tal, se eu tiver a roupa tal, se eu tiver o status tal, se eu tiver tantos 1000 seguidores, se eu tiver, então eu vou ser. Só que não. Vira para o seu irmão e fala assim, só que não. No reino de Deus não é assim. E eu quero ler um texto com vocês, que está em João, capítulo 6, de alguém que foi usado para um milagre, sem nem sequer ser contado. Sem se tornar conhecido, famoso, sem ter algum privilégio. Porque talvez você pense assim, mas Mendes é uma cidadezinha tão pequena. Eu não sei o que você pensa de Mendes, além de ser o 3º melhor clima do mundo, né? Eu não sei, talvez você fale assim, Mendes tem tão poucas oportunidades de trabalho. É uma igreja boa, mas a Mendes, as pessoas não têm muita cultura de ir nas casas. Eu não sei quais são as desculpas. Lá em Vassouras são essas, né? Um pouquinho mais. E talvez você pense assim, eu nem tenho um ministério tão expressivo na igreja. Como Deus pode me usar para essa expansão? Como pode acontecer um start na minha vida, na minha casa, no meu casamento? Esse texto fala de algo improvável, mas que aconteceu, por causa de um coração disposto. E é só isso que Deus precisa de nós. Deus não precisa de muita coisa, não. A gente acha que Ele precisa, né? A gente acha que para passar na aprovação de Deus, a gente precisa, né? Muito, né? Mudar a roupa, mudar o cabelo, mudar a forma de falar, para Deus me aceitar, né? E a gente é bom nisso, né? A gente fala bem o crentez, né? Quando se converte, né? Aprende a falar fluentemente o crentez, né? Como é que é o crentez? Glória! Aleluia, né? Misericórdia, a gente fala bem crentez. Mas às vezes não pratica, né? A misericórdia, às vezes não pratica, né? Toda aquela vestimenta e aquela fala que a gente tem de santidade, de compaixão, de misericórdia, às vezes não praticamos. E Deus não precisa muito Deus não precisa nem um pouco da nossa aparência. Deus precisa só de um coração voluntário. Amém? Então, vamos ler esse texto, capítulo 6. Depois disso, versículo 1, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia.
que é o de Tiberíades. E a grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5. Então, Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Fala assim, pegadinha. Nosso Senhor, Ele é lindo, né? E Ele fazia piada assim, né? Que só Ele mesmo, né? Ninguém podia fazer umas piadas dessa, né? Jesus vê assim, ó, um monte de gente, fala assim, Ramon, como é que vai ser? Como é que a gente vai dar comida para essa gente tudo? Imagina Jesus perguntando isso. Chega uma multidão e fala assim, e aí, Luiz Cláudio? Aí Jesus vira para você e fala, como é que a gente vai fazer com essa multidão agora? Se tu que é o Deus Todo-Poderoso, eu que vou saber, né? Mas Jesus sabia já o que estava por vir, mas Ele queria provar o coração. Quantas vezes o Senhor quer provar o nosso coração? E a gente perde, a gente se desespera, e a gente atropela, né? E às vezes é só uma pegadinha do Senhor. Tá lembrando aí de algum caso que você se desorientou e era só um ventinho e você achou que já ia acabar o mundo? Eu me lembro um dia, enfim, depois eu falo. Não vou ficar falando testemunho aqui não, senão vai ficar longo. Vamos lá. Então vamos lá. Então Jesus levantou os olhos e disse a Filipe: onde vamos comprar pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 7. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um come um pouco. Tipo assim, Filipe respondeu para ele: impossível, olha essa multidão toda, né? Nem 200 reais, nem 200, nenhum dinheiro que a gente junte aqui vai ter para comprar pão para essa gente tudo. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Eu não sei, meu irmão, sinceramente, o que André, irmão de Simão Pedro, estava fazendo com aquele garoto ali do lado. Eu acho que André estava querendo garantir o lanche dele, já catou o garoto, botou do lado. Pensa comigo, ó, se apertar a fome, a gente pressiona o menino e come a merenda dele. Eu não sei se foi uma visão já profética que André teve e olhou para a merenda do garoto. Eu sei que a Bíblia não fala o nome desse menino. Talvez tenham pessoas aqui na igreja que não saibam o teu nome. Talvez tenham pessoas... Talvez você nunca vai ter um ministério que apareça nessa igreja. Um ministério que fique aqui na frente. Mas eu sei que se não fosse aquele menino desconhecido com 5 pães e 2 peixinhos, o milagre da multiplicação não teria acontecido. Talvez você tenha, e eu sei que tem, talvez não, com certeza, você tem um milagre na sua merendeira, guardadinho, um lanche, que era o que aquele menino tinha, para operar um dos maiores milagres da Bíblia, que foi o milagre da multiplicação. 5 pães para alimentar 5.000 homens, porque só homens eram contados, fora as mulheres. Imagina quanta mulher tinha lá, hein, mulherada? Porque, com certeza, tinha muito mais mulher do que homem seguindo Jesus. Até hoje é assim, né? E sem contar as crianças. Mas aquele garoto que nem sequer foi contado no meio daquela multidão, que nem sequer foi falado o nome dele, aquele garoto que talvez teve uma dificuldade para chegar perto de Jesus. Imagina quantos falando: sai para lá, você é criança, não fica aqui não. Com tanta dificuldade, mas ele se achegou. Ele tinha ali, na merendeira dele,
algo que o Senhor usaria para uma grande multiplicação. E eu quero te perguntar nessa noite, durante esses 10 anos, talvez você tenha 1 ano, alguns meses, 2 anos de Projeto Vida, o que você tem na sua merendeira para Deus operar um milagre? O que você já aprendeu até hoje aqui, através desse altar? Talvez você só tenha a sua casa para abrir uma porta e virar uma célula. Talvez você só tenha um sorriso bonito. Não está faltando nenhum dentinho, um sorriso bonito para ficar ali na porta e falar, seja bem-vindo, igual eu recebi um abraço gostoso. Talvez você tenha um carro que você possa dar carona para irmãos. Talvez você tenha um dom de orar por enfermos e um coração que se quebranta quando vê alguém passando por uma luta e quer ir lá dar uma palavra. Talvez esse seja os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão que está por vir, que está lá fora carecendo, precisando, que está talvez bem pertinho de você ou até dentro da tua casa. O que você tem para alimentar a tua própria casa? Sou pastora de casais, de família, eu e meu marido. Ontem nós fomos pregar numa assembleia. Aliás, Deus está fazendo um mistério. Tenho sido muito convidada para pregar em muitas assembleias. Ontem eu fui em mais uma. E a gente vê tantos casais precisando de tanto... que a gente já está até meio enjoado de ouvir, e quando a gente abre a boca para falar, e eles recebem com tanto carinho, com tanta sede. Eu não sei, Projeto Vida Mendes, o que você tem na sua merendeira, mas eu sei que você tem alimento para alimentar uma multidão. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E chegou o tempo da gente sair e alimentar a multidão. Amém? Sabe o que eu gosto? Vamos continuar lendo esse texto. Olha que interessante. Jesus manda, então, todos os homens, versículo 10, mandai assentar os homens, e havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente, também os peixes, quanto eles queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Fala assim, nada se perde. Fala assim, com Jesus, nada se perde. Sabe aquela tragédia que você viveu? Sabe aquela dor que você viveu? Aquele trauma? Sabe aquela luta que você viveu? Você fala, meu Deus do céu, por que veio esse tsunami sobre a minha vida? Nada se perde. Deus quer usar tudo da sua história. Até aquela dificuldade que tu passou. Com Jesus nada se perde. Então, ele alimentou todo mundo e o que sobrou, ele guardou, repartiu, porque nada deveria se perder. Nada que você viveu até aqui, nesses 10 anos, sabe, pastora? Nada que vocês viveram, toda a história, toda a luta, toda a superação, toda a tribulação, nada se perde. Tudo isso tem um legado, tudo isso tem... Sabe, no seu casamento, e eu vou falar de casamento, não tem jeito, que eu sou pastora de casais, sabe, aquelas lutas que você passou no seu casamento, meu Deus, por que a gente passou essa luta? Por que a gente... Você só precisa saber aproveitar para dar a volta por cima. Nenhum adultério, nenhuma traição, nenhum trauma, nada disso se perde com Jesus. Se transforma em força, em superação, em avivamento. Quantos casais eu já vi ficarem muito melhor depois de uma tempestade? Realmente se consertarem, se corrigirem, abrir os olhos, falar, isso aqui a gente não pode mais dar mole, e superar. Então, com Jesus, nada se perde.
Então, Jesus usa um menino, que nem é citado o nome, que nem sequer é contado, para um grande milagre de multiplicação. Tem algum menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos que ele pode usar nessa noite? Tem alguém aí que talvez... Eu não sei se... a gente tem salinha aqui com crianças estudando? Tem? Tem um desconhecido lá dando aula para o teu filho, sendo usado para um milagre da multiplicação, da sabedoria, da unção de Deus na vida dele. Tem um desconhecido ali na porta, ali. Tem um desconhecido aqui, que a gente não sabe o nome, mas que Deus usa tremendamente. Tem um desconhecido aí. A gente não precisa ter o nosso nome conhecido para ser usado por Deus. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos ser reconhecidos no céu. Só no céu. E no inferno também, né? O diabo ouviu o nosso nome, lá vem, acordou ela. Ai, meu Deus do céu, né? Até o diabo falar, misericórdia, ela acordou. Vai me dar trabalho nesse dia. Só no céu e no inferno, meu irmão. O restante a gente não precisa. A minha oração é que vire um start nessa igreja, que você se sinta realmente filho, herdeiro da promessa, para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ponto. Começando pela tua casa. Amém? Mas eu quero falar de outros desconhecidos aqui. Bem rápido. Então, eu quero falar de um que você talvez já deve ter ouvido falar. Não, acho que não. Eu quero falar de um desconhecido cujo nome era Justo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque a Bíblia é cheia de grandes homens de Deus, né? Pedro, Paulo, Esther, Davi, esses famosos, a gente está bem enjoado de ouvir falar deles, né? Não, enjoado não, né? A gente não enjoa da palavra. Mas a gente conhece muito, né, desses homens, mas a Bíblia tem um monte de desconhecido, que sem eles o evangelho não teria sido multiplicado, não teria chegado, porque não tinha igreja para Paulo pregar para uma multidão. Não era assim, eram nas casas, era pequenininho. Precisava de quem? Dos anônimos, dos desconhecidos. E até hoje é assim. Se nós não abrimos a nossa boca, mesmo sem aquele título, sem aquele chamamento, se nós não nos posicionarmos, o evangelho vai se perdendo. Precisa não só de um pastor para ganhar mentes para Jesus. Pelo contrário, nós em Vassouras entendemos, né? Graças a Deus, não sei como é que anda aqui em Mendes, que é a unidade das igrejas, né? Inclusive, quero fazer um merchan aqui, uma propaganda da nossa Marcha para Jesus. Depois eu vou te passar a data, porque queremos que todas as cidades possam ir para lá. Nós entendemos que algumas guerras não é para uma igreja, para um pastor. Não vai ser assim que vai haver um avivamento em Mendes. Não depende do Luiz Cláudio e da Alexandra. Não. É do povo de Deus, é do reino de Deus unido. E a nossa Marcha para Jesus, nós vamos fazer 3 dias de Expo Cristã em Vassouras esse ano. Conseguimos colocar no calendário da prefeitura. E isso, como que a gente está rompendo? Com a unidade dos pastores. Então, cada dia vai vir um preletor, André Valadão, não sei mais o quê. E no final, com a Marcha para Jesus, uma grande marcha, no domingo, onde as igrejas não farão culto, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma grande ceia em unidade. Em nome de Jesus. E tudo fechando direitinho. Em breve vem a propaganda aí. Eu não vou falar ainda a banda que vai tocar no final, porque ainda não assinou o papel lá, tem que assinar. Deixa assinar e a gente vai fazer a propaganda. Mas vai ser muito profético, porque nós entendemos que existem guerras que não é para um só, mas é para o corpo, é para o reino. Amém, igreja? Eu sei que durante esses 10 anos essa igreja passou por muitas guerras e venceu, porque era um corpo unido. Não era um só lutando. Talvez na sua casa, algumas batalhas, algumas guerras, porque você ainda não chamou teu filho e falou, filho, vem cá, vamos orar junto com o pai aqui. O pai está passando por essa... Você já fez isso? Já fez isso com a sua esposa? Amor, senta aqui, eu estou passando umas guerras, não está bom. Eu estou passando uma luta lá no trabalho, eu estou uma luta interna na minha alma. Talvez você esteja perdendo guerras porque você está tentando lutar sozinho. Não pede ajuda, não abre teu coração.
Nós não fomos criados, né? Quando o Senhor criou o homem, né? Adão, o que ele falou? Não é bom que o homem esteja só. Então, ele fez uma auxiliadora, né? Idônea. Ele fez um socorro, né? Ele fez alguém que realmente poderia pegar do lado e ajudar. Então, não passe luta sozinha na sua casa, amém? Não passe luta sozinho. Compartilha, peça ajuda. Mas, amém. Então, eu quero falar de justos. Justos, Colossenses, capítulo 4. Aqui passa, versículo? Passa? Então, posso abusar? Colossenses, capítulo 4, versículo 11. Justo tinha o nome de Jesus. Só que quando ele começa a seguir Jesus, olha lá, e Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Justo se chamava Jesus. Só que quando ele começa a andar com os discípulos de Jesus, quando ele começa a pregar sobre Jesus, ele fala assim, não, quer saber? Não me chamem mais de Jesus, porque eu não quero nem por um minuto tentar roubar a glória do nome dele. Me chame de justo, já que vocês acham que eu sou justo, vamos supor, né? O aqui sorridente, me chame de sorriso, me chame de alegria, me chama de cheiroso, me chama de qualquer outra coisa, mas não me chama de Jesus, porque eu não quero roubar a glória dele. Justo foi um discípulo fiel, que o ministério dele era consolar. Quantas vezes ele consolou o apóstolo Paulo? Abriu mão da sua identidade, do seu nome, para que o nome dele crescesse, para que o nome dele fosse exaltado. Engraçado, né, que na palavra de Deus, né, em João, capítulo 3, versículo 30, João 3,30, ele nunca pede para a gente se anular. Você já viu o Senhor pedindo? Se anule, não pinta mais o cabelo de loiro. Não, você não pinta, é natural, né? Não pinta mais o cabelo de vermelho. Não, ele não pede para você se anular. O Senhor nunca pediu para a gente se anular. Ele pede apenas para a gente diminuir. Vamos ler. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Para haver a multiplicação do reino de Deus em mentes, na tua casa, na tua vida. Ele não pede para você se anular, não. Só diminui. Diminui um pouquinho o orgulho. Diminui um pouquinho a soberba. Diminui um pouquinho a vaidade. Diminui um pouquinho teu eu. Diminui só um pouquinho para ver se o meu nome não vai crescer na sua vida. Para ver se o meu nome não vai crescer na sua casa. Para ver se o meu nome não vai crescer nessa igreja, nessa cidade. Justo fez isso. Justo diminuiu. Ele diminuiu o nome dele. Ele falou, não me chama de Jesus, não, porque eu não quero roubar a glória dele. Me chama de justo, então. Me chama de sorriso, de qualquer outro nome. O que você achar que eu tenho de característica. E é isso que o Senhor está te pedindo nessa noite. O que você pode diminuir para ele crescer? Pensa aí. O que você pode diminuir? Um pouquinho da sua vaidade, da sua verdade, da sua altivez, da sua razão. Diminui hoje, para que ele cresça nessa igreja, nessa cidade, na sua casa, no teu casamento. O que você precisa diminuir? Meu marido estivesse aqui, ele ia falar assim, aquela frase do Cláudio Duarte, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão na tua casa? Às vezes você quer ter razão o tempo todo, aí a casa é um inferno, briga o tempo todo. Às vezes é melhor você diminuir um pouquinho a tua razão. Né? Perder para ganhar. Já ouviu falar de perder para ganhar? Agora eu quero falar de outra desconhecida. Vou falar de uma mulher agora. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Desconhecidos que fizeram algo simples, que era o que tinha, né? No caso, justo, era o consolador, consolava, tinha palavra de consolo. Você tem uma palavra de consolo para dar para o irmão? Você já experimentou isso? O que você tem para fazer nesses próximos 10 anos do Projeto Vida Mente? Eu quero ser grande, eu quero pregar, eu quero ser... Amém. Ok. Mas enquanto isso, enquanto não tiver um microfone, você não pode fazer?
Está errado, né? Está furado, né? Eu estou no Projeto Vida há 22 anos. 22 anos. Não, 23. 22 eu faço de casada. 23 anos. E sou pastora auxiliar. E, sinceramente, é um prazer servir auxiliando meus pastores. É meu chamado. É uma alegria. Não tenho os privilégios e as honras que o pastor titular tem. Não tenho mesmo. Mas eu tenho tanto privilégio, tanta honra do meu pai. E eu sirvo com tanta alegria que Deus sabe no meu coração. Muita alegria. E eu tenho muitos dons, tenho muito chamamento. Alguns eu sei que não são para mim, outros eu sei que são. Porque eu estava de braços cruzados, descruzei, já tem um tempo. O que você tem para fazer? O Senhor te pergunta nessa noite. Ai, pastora, você está perguntando isso toda hora? Porque eu quero que você encontre uma resposta. Então, vamos lá. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Uma mulher desconhecida, talvez você nunca tenha ouvido falar, de Ninfa. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Ninfa tinha um vozeirão, assim, cantava no Ministério de Louvor? Não. Ninfa tinha, podia pregar o evangelho? Não, porque mulher não podia nem abrir a boca naquela época. Não. O que Ninfa tinha para doar naquela época, para multiplicar o evangelho, o reino de Deus? Sabe o que Ninfa tinha? Só o que você tem, uma casa. E ela abria a porta da casa dela para poder fazer reunião e pregar o evangelho lá. Olha! E o apóstolo Paulo, eu gosto dele, porque ele citou o nome dela de propósito, para deixar registrado que ela contribuiu muito para a multiplicação do reino de Deus. Talvez o que você tenha é só isso, uma casa com uma varandinha, que cabe ali umas 5 ou 6 pessoas, e dê para fazer uma célula. Comece com o que você tem, mas não fique de braço cruzado. Jesus está voltando, e você pode ser um cooperador para essa volta. Um colaborador, alguém usado. Faça da tua vida valer a pena, meu irmão. Você não está aqui só de passagem, só para ficar assistindo. Não, nós temos um propósito nessa terra, amém? E Ninfa tinha uma casa, e ela foi lembrada, citada e usada tremendamente com o que ela tinha, que era a casa. Terceiro, quero falar de um terceiro desconhecido, com o nome que você pode botar no teu filho, Colossenses 4:10. Aristarco. Já ouviu falar de Aristarco? Quantos já ouviram falar desse nome? Aristarco. Gostou aí? Quem aí vai ter um menino? Pode colocar aí, Aristarco. Tadinho, vai te xingar até a última geração. Aristarco. Aristarco que está preso comigo vos saúda, Paulo dizendo. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Aristarco era o amigo de prisão, amigo de aflição, amigo de confusão. Você tem um amigo assim? Você tem? Não, deixa eu explicar melhor o que é isso. Não é que te coloca em confusão, não. Mas toda a confusão que Paulo se metia, quem que estava lá para ajudar ele? Aristarco. O líder de célula. Toda a confusão. Aristarco estava sempre nas furadas com Paulo. Paulo estava pregando, vinha um monte de gente para prender ele. Quem estava lá junto e ia preso junto? Aristarco. Teve uma vez que... eu não sei se eu anotei esse texto aqui, Demétrio, né? Ele fala para... Ele era ourives, né? Ele fazia deuses, eu não anotei o texto. Ele fazia deuses, né? De ouro, de material e tal, e vendia. E aí, de repente, Paulo começou a pregar, começou a cair a venda. O que Paulo faz? O que Demétrio faz? Manda prender, faz uma reunião numa sinagoga, um lugar grande, manda chamar Paulo para entrevistar, não sei o que e tal. Paulo não vai e manda quem ir para essa entrevista? Aristarco. E lá
todo mundo sai atrás de Aristarco para pegar Aristarco, porque era discípulo de Paulo, era amigo de Paulo, e Paulo consegue ir para onde ele tinha que ir para fazer o que ele tinha que fazer, pregar o evangelho em outro lugar. Aristarco era um amigo de aflição. Talvez você vai me dizer assim, pastor, eu não tenho muito dom, eu não sei dançar, não sei cantar, não sei evangelizar, mas talvez você saiba ser um amigo bem presente para alguém que está passando por aflição. Isso é um dom? Sim, era o dom de Aristarco. Se não fosse Aristarco na vida de Paulo, Paulo não tinha pregado, não tinha sido quem ele foi na palavra de Deus, na Bíblia. Talvez o que o Senhor está te despertando hoje, eu estou citando alguns desconhecidos, com dons tão inusitados, porque talvez seja esse o seu, e nesse start que essa igreja está dando a partir de hoje, talvez você vai ser usado assim, para ajudar pessoas que estão passando por aflição. Talvez você vai ser levantado até para orar pelos seus pastores nos momentos de aflição, porque era isso que Aristarco fazia. Porque é muito fácil a gente estar do lado de um líder quando tudo vai bem, né? É muito fácil a gente estar bem casado, né, do lado do marido, da mulher, quando tudo vai bem. Agora, quando vem a peia, quando vem a crise financeira, quando vem a luta, quando acontece alguma coisa contra a vida dos nossos pastores, sartei. Não. Aristarco não era assim. Aristarco era um discípulo fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e até que a morte nos separe. Era mais ou menos isso que ele tinha com Paulo. Talvez esse seja o seu dom, o teu chamado na vida dessa igreja, na vida dessa cidade, na vida de pessoas, dentro da sua casa, no seu casamento. Coloquei aqui, Aristarco era o alívio para Paulo em meio à tribulação. Né? A gente tem aquela propaganda, né, que Red Bull dá asas, né? Aristarco não dava asa, mas dava alívio. Ele dava alívio para Paulo. Paulo não teria ido para todas as cidades, todos os lugares, se ele não tivesse um Aristarco na vida dele. Eu creio que nesses próximos 10 anos dessa igreja, essa igreja vai muito longe, vai muito além, mas você precisa se posicionar com o seu dom, com o teu chamado. A tua casa, o teu casamento, a tua família. Deus tem propósito, mas você precisa se posicionar como aquele que traz alívio, que traz suporte. Você, homem, marido, sacerdote, você tem sido um alívio, um suporte para a sua mulher, para a sua esposa. Você só larga, né, na mão dela. Não, se vira aí com essas crianças aí, eu já faço muito, já trabalho muito. Né? Um outro tempo a gente fala aqui sobre os papéis do marido e da mulher. Não é esse papel. Você precisa trazer suporte espiritual para a tua casa, alívio. Não é só mulher que ora, não, irmão. Não é não. O marido é o cabeça. Cabeça tem boca para orar, para profetizar, para proclamar. Cabeça tem olhos para ter discernimento. Ih, peraí, que eu estou sentindo que o diabo está entrando aqui, ó. Não quero mais esse programa na televisão, não, hein? Deixa eu ver o que está escrevendo no celular. Isso quem faz é o marido. Não é a mãe, não. A mãe pode até fazer, mas não é obrigação apenas dela. Amém, queridos? Senti aqui de falar. Amém. Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Último desconhecido, não, penúltimo desconhecido. Nome bonito também que você pode arrumar para o teu filho, ó. Tíquico. Parece até personagem de desenho, né? Tíquico, tadinho. Tíquico, imagina você chamar uma criança, vem cá, Tíquico. Ai, gente, não é dá bom não, né? Fazer bullying, né, no colégio, né? Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Quem era Tíquico na vida daquela igreja? Sabe o que Tíquico era? Um leve-trás. Ele mandava saber o recado. Escreviam as cartas, né? Paulo estava lá na prisão, escrevia carta. E aí Tíquico fazia chegar o recado lá. Ah, mas esse ministério é muito fraco, esse ministério eu não queria, não. Ah, nem aparece, né? Não é nada.
Mas pensa comigo aqui, olha a importância do ministério de Tíquico. Imagina se Paulo escreve lá, né? Tô passando na prisão, mal, na peleja. Aí Tíquico vai dar o recado e chega para os irmãos e fala assim: irmãos, trago o recado de Paulo. Tá ruim, hein? Deu zebra lá. Não sei se ele sai de lá, não. O homem está fraco. Imagina se ele passa o recado assim. Então, Tíquico era muito importante, porque ele tinha que passar um recado em fé, com energia, com esperança. Ele tinha que passar o recado com verdade, com sensibilidade. Eu quero te perguntar aqui nessa noite, meu irmão, nesses próximos 10 anos dessa igreja, será que você pode ser um Tíquico? Passar o recado que é dado daqui para lá com verdade, com fé, com ânimo, com perseverança. Ou você pode passar, não, lá na igreja prega isso, mas eu não acho que santidade é tão legal assim mesmo, não. Não, acho que tem que experimentar, porque, não sei, isso está meio fora de moda. Você pode passar o recado assim? Pode. Você tem livre-arbítrio. Mas você pode também passar o recado como Tíquico, que fazia chegar a verdade a toda criatura. Você fazia, porque, gente, pode dar o melhor maná aqui nesse altar, mas se você não transmitir o recado para lá, não com verdade, com fé, ele vai... morreu ali na frente. Sabe um foguinho que a gente acende? Aquele barbantinho? Não sei porque eu lembrei agora daquele barbantinho. Você já acendeu aquele barbantinho? Já acendeu? Quem está rindo já acendeu esse barbantinho na sala de aula. Que barbantinho é esse que eu estou falando? Não, tem gente que nem sabe o que é isso. É um barbantinho que tinha antigamente, né? Barbantinho cheiroso. Lembrou também, já atendeu na sala, né, irmão? Para a professora acabar com a aula. Tinha um cheiro de pum, gente. Falava para mais novos. Era um barbantinho cheiroso, não era assim, Luiz? Você já acendeu também, né, irmã? Aí a professora tinha que acabar com a aula rápido, porque estava tudo catingando. Ai, Jesus, misericórdia, me lembrei dele agora. Eu já acendi, confesso meu pecado. Mas sabe aquele barbantinho de desenho que a gente vê acendendo assim, vai aquele foguinho, e daqui a pouco ele acaba. Se não tiver Tíquicos aqui, aqueles que transmitem o recado, pode buscar muita revelação desse altar, pode vir fogo do céu, aí você recebe. Se você não for um bom transmissor da palavra, nem na sua casa chega, nem no coração dos seus filhos chegam, porque não adianta só falar, tem que viver. Para o recado ser transmitido, não adianta só pregar, tem que viver o recado. Começando na sua casa, no seu casamento, no trato com seus filhos, depois com seus familiares, com seus parentes, depois no seu trabalho, na sua sala de aula, na faculdade. Mas tem que ser vivido. Por isso o Senhor precisa levantar aqui Tíquicos, pessoas desconhecidas para muitos, mas fundamentais para a propagação do Evangelho de Deus em Mendes. Amém? Aleluia. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem medido a importância daquilo que você faz? Deus ou os homens? Como que você mede o que você faz, se é importante? Pelo tanto de reconhecimento que você recebe? Ou pelo tanto que você sente que Deus está reconhecendo o que você está fazendo? Quem tem medido o seu esforço? Para quem você se esforça? Não dá mais tempo da gente fazer para os homens. Não dá. Jesus está às portas, está voltando. Chegou a hora da gente dar um start na nossa vida com Deus. Eu preciso ter uma vida de integridade com Deus, para Deus. Ele está medindo o que eu faço. Ele está medindo o que eu faço. Pode ninguém ver. Ou você é daqueles que pega lá para varrer. Não, pastora, pode deixar que hoje eu vou varrer a igreja. Aí pega, queria uma vassoura, vê se pode. Não vai ter vassoura no altar. Aí você está varrendo a igreja, aí depois você tira uma foto.
e põe para todos os irmãos, nos grupos dos servos, os irmãos veem, olha, viu como é que eu varro a igreja? E a pastora nem deu parabéns que eu varri a igreja. O pastor Luiz Cláudio não fez nem um joinha. Como é que é? Para quem você faz? Para quem você faz? É para o Senhor ou para os homens? Porque se for pelos homens, meu irmão, você vai se frustrar. O homem não vê tudo, não elogia tudo, não reconhece tudo, mas o Senhor tudo vê. O Senhor vê, inclusive, o que tem no seu celular, no seu computador, o que você vê na sua televisão, na hora que todo mundo vai deitar. O Senhor vê tudo. O Senhor vê o que você faz na igreja, fora da igreja. Tudo o Senhor vê. E Ele te recompensará, conforme aquilo que você tem feito. Amém? Ele é fiel. Tomara que você tenha feito coisas que agrade Ele. Você vai receber recompensas que Ele pode te dar. Agora, se não, o que receber do Senhor? Porque Ele é Deus bom. Ele é Deus Pai. E Pai também corrige. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Eu sou conhecida pela pastora que bate sorrindo. Não é isso, não, né? Isso é mentira, é apelido, né? Hã? Não. Não bate sorrindo, não. Então, vamos lá. Por último, Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Outro nome bonito também. Um guerreiro de oração. Epáfras. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aqui, combatendo sempre em orações, em algumas versões, fala que combatia com dores de parto, em agonia. Epáfras, sabe quem era Epáfras no ministério de Paulo? Era aquele irmão que, quando alguém chegava para falar para ele, irmã, você não sabe quem que estava lá no carnaval, lá na porta do... Agora nem tem mais baile, né? Acabou, eu acho, né? Aqui não tem mais. Tem baile aqui em Mendes, gente? Ninguém nem... nem tem mais, né? Tem ainda esse PEC? Não, tem mais não, acabou. Então, aí viu o irmão lá. Aí chega para contar a fofoca, né? Pastor, não. Epáfras, sabe o que fazia? Quando ficava sabendo de uma furada de um irmão, ele virava as costas e ia orar em agonia pela vida daquele que tinha caído. Esse era o ministério de Epáfras. Olha que coisa linda. Ele não ia levar a desgraça do outro para frente, a nudez do outro, o problema. Não, ele orava em agonia por aqueles que saíam do caminho. Talvez esse seja o seu chamado, meu irmão. Ninguém conhecia Epáfras, mas o céu conhecia as orações de Epáfras. Talvez o seu chamado seja esse, orar, interceder, que sejam despertados aqui nessa noite, Epáfras, guerreiros e guerreiras de oração pela sua casa, por essa igreja, pela obra de Deus, pelo reino de Deus, pelo avivamento do Senhor, pela volta de Jesus. Vamos viver agora, ano de eleição, vamos precisar ser Epáfras. Orar em agonia, Senhor, não deixa aqueles deputados serem reeleitos. Meu Deus, esse bando de comunistas, esse bando de... Não, Senhor, eles estão querendo aprovar. A gente vai precisar orar em agonia. Talvez esse seja o seu chamado. Epáfras, de orar pela tua igreja, de interceder pelo irmão que está distante, que está desviado, que está afastado. Esse era Epáfras. E toda hora eu falo o último, mas agora é o último mesmo. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 3. Um desconhecido adorador que profetizava ao som da harpa. 1 Crônicas 25, 3. Gedutum. Olha que nome é esse? Esse é bonito mesmo, hein? Achou não? Nem achou o nome dele. Gedutum, 1 Crônicas 25, 3. Gedutum era um adorador que adorava
E, claro, um adorador que adorava. E ele era um vidente do rei. Na verdade, ele não só adorava, mas ele também era um profeta. E ele profetizava. E quando ele começava a adorar, ele tinha visões proféticas. Mas o que Jedutum tinha de mais especial no chamamento dele, já encerrando, de mais especial na vida dele, Jedutum tinha 6 filhos. E sabe o que Jedutum fazia todo dia? Quem tem 6 filhos aqui? Alguém tem 6 filhos aqui? Não? 5? 4? 3? Quem tem 3? Irmão? Mas, eu tenho 2. Já é difícil. 2 também. Imagina 6, irmão. 3 é difícil. Imagina 6. Ele tinha 6 filhos, mas sabe qual era o principal ministério dele? O principal chamado dele? Era que toda a unção que ele tinha de adoração, de vidente, né, que não é vidente, na verdade, de profecia, de enxergar o mundo espiritual, o reino dos céus. Tudo isso, ele todos os dias, ele sentava em casa, depois que ele voltava do palácio, e ele tinha um momento de ensinar aos filhos a serem adoradores e profetas na casa do rei. Eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você vá me dizer assim, pastor, eu não tenho nenhum dom hoje para ser usado na igreja. Eu não sinto isso. Não dá tempo. Não estou conseguindo conciliar trabalho com a igreja. Eu já falei um monte de coisa aqui que você pode ser fora da igreja. Né? Você já pode orar, você pode interceder, você pode ser aquele que vai conduzir a palavra. Agora, o teu principal chamado e ministério, homens e mulheres, é ensinar a fé que tem no seu coração para os seus filhos. Aquilo que você já experimentou de Deus na sua vida, todo o conhecimento que você tem de intimidade, de vida com Deus, para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que Deus colocar na sua mão, sejam filhos do ventre ou do coração. Esse era o chamado de Jedutum. E eu creio que agora, né, nesse novo tempo, o Senhor já está nos despertando para isso. Que podemos ganhar o mundo inteiro, mas se nós perdemos a nossa casa, não teve lucro nenhum nisso. Graças a Deus eu casei meu filho, tem 2 semanas, casei meu filho há 2 semanas, mas mesmo assim, continuo ainda em oração, continuo ainda toda oportunidade que eu posso, falando com a minha nora, com ele. A minha filha já tem 17 anos, porque a minha maior missão é a minha casa. Então, que assim que você seja também estartado para isso, que Deus quer te usar como usou Jedutum, perpetuar aquilo que você já experimentou de Deus. Então, traga aquilo que essa jovem falou aqui, né? Traga, sim, seus filhos para o culto, dá trabalho, criança chora, fica enjoado, olha lá, coisa mais gostosa, não atrapalha o culto, porque criança não atrapalha quem está pregando, quem atrapalha é irmão, quando fica falando, olhando o celular, né? Aí atrapalha. Fica o recado também, tá, igreja? Aí atrapalha, você pregar o irmão olhando o celular, nossa, atrapalha muito, mas criança chorando não atrapalha, né, pastor? Não atrapalha. Criança chorar não atrapalha. Me lembro que o meu, Patrick pequenininho, ele tinha uma coisa de andar debaixo das cadeiras, sangue de Jesus. Era abençoado. Mas amém, trazia para a igreja, não faltava um culto, porque essa é a tua missão. Contar a história da Bíblia em casa, ensinar a orar em casa, essa é a tua missão. Amém, igreja? Eu quero chamar o Ministério de Louvor e... Eu não sei como você quer ser conhecido no céu, mas eu quero te mover hoje a desejar ser reconhecido pelo céu. Como você quer ser reconhecido no céu? No céu não, pelo céu. Hoje, aqui na terra, mas pelos céus. Eu quero ser, Senhor, eu vou falar os nomes bonitos aqui de novo para você. Eu quero ser uma ninfa, aquela que abriu a porta da casa para que as pessoas pudessem vir ouvir a palavra. Mesmo que você não se ache agora, eu ainda não estou preparada para dar certo, para pregar, eu acho que eu não consigo muito bem. Ok, abre a tua porta e convida uma irmã. Amém, pode? Pode.
Eu não sei se você quer ser reconhecido como justos, aquele que abriu mão do seu nome, da sua identidade, aquele que mudou para que o nome dele fosse engrandecido, aquele que mudou até mesmo a forma que ele era chamado. Talvez as pessoas te conhecem como aquele que é irado, nervoso, estressado, ansioso, ansiosa. Aquele que não é fiel. Talvez você hoje resolva tomar uma posição de se transformar aquilo que vai fazer o nome do Senhor ser engrandecido. E o que o Senhor pede que você diminua. Diminua um pouquinho o teu eu. Diminui um pouquinho a tua vontade. Talvez você possa ser reconhecido no céu como Aristarco, aquele que era cheio de compaixão, leal ao seu líder, aquele que se envolvia nas causas, mesmo que lhe custasse algo, porque custava. Aristarco sofria do lado de Paulo às vezes, mas ele entendia que ele precisava ser aquele esteio ali do lado daquele ministério. Nem sempre ser crente é só flores. Fazer a obra de Deus nem sempre é só flores. Todo pastor precisa de um Aristarco, de alguém fiel, leal, orando ali do lado, apoiando. Porque nos dias que eles estão muito bem, ok, mas tem dia que nós não estamos bem. Nós somos de carne e osso. Tem dia que a gente não quer sorrir, sabia? Os pastores de vocês não podem ficar falando muito isso, não, mas eu vou falar. Tem dia que a gente não quer sorrir. Tem dia que a gente nem quer atender. Tem dia que a gente quer que termine o culto, a gente pegar uma reta, entrar no carro e ir para casa tomar um caldinho quentinho. Nós temos alma, sim ou não? E talvez o Senhor queira te levantar aqui hoje como um Aristarco, como alguém que ajude. Aí viu o irmão vindo na direção e você de longe conheceu o olhinho do seu pastor, falou: meu pastor hoje não está bem. Irmão, vem cá, fala comigo, deixa eu orar com você. Não, amanhã você manda uma mensagem para o pastor que hoje ele hoje está cansado, hoje ele não está bem não. E ele tem direito de ter um dia que não está bem, porque ele é gente.